Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes porque mais uma vez nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor para adorá-lo, para exaltá-lo e para bendizer o teu nome. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Antes de orar, eu gostaria de falar sobre descanso. Hoje Deus falou grandemente ao meu coração com a palavra descanso, que nós precisamos descansar nos braços do Senhor. Nós precisamos acreditar e repousar e confiar nos braços do nosso Pai. Mesmo quando as lutas vierem, mesmo quando as adversidades chegarem, mesmo quando as circunstâncias parecerem difíceis, o Senhor nos aconselha a descansar nos teus braços. E nós sabemos que é nos braços do Pai que nós encontramos descanso verdadeiro. Amém? Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, primeiro para engrandecer o Teu nome e para dizer o quanto o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Nós somos gratos porque até aqui o Senhor tem sido conosco, tem nos sustentado, tem nos livrado de males que muitas vezes nós nem sabíamos que iriam acontecer, Pai. Nós sabemos que muitos milagres acontecem nas nossas vidas e nós nem temos noção, porque nós sabemos que temos um Pai que nos guarda, que nos vigia, que não dorme e que a todo momento está sempre a nos guardar e a nos amparar. Pai, nós colocamos cada vida aqui representada nas Tuas mãos, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja repousando sobre cada coração. Nós pedimos que nós possamos sentir a Tua doce presença mais uma vez. E sempre, nós queremos nos alegrar nesta noite. Nós queremos Te exaltar, bendizer o Teu nome e dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, fiel. O quanto o Senhor é o nosso conselheiro. É a Ti que nós recorremos quando tudo parece difícil. E hoje nós queremos fazer isso, Pai. Nos entregar e nos lançar aos Teus braços, Pai. Nós queremos mergulhar na Tua doce presença. Nós queremos exaltar o Teu nome em cada canção, em cada oração. E que através da palavra ministrada nessa noite, nós sejamos alcançados. E nós tenhamos a certeza que tem um Pai que nos guarda, que nos ampara. Que mesmo quando a gente está triste, Ele está do nosso lado. Mas nós temos que nos lembrar que é na alegria, é na tristeza, é na frustração, é na felicidade. Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. De uma coisa só
almas glorificam o nome do Senhor Jesus, porque Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Vamos mergulhar na presença do Espírito Santo e navegar nesse rio de água viva. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Mergulha. Eu navegarei, Oh, glória a Deus. oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, Vem nessa noite, Espírito Santo de Deus. que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Vem, Senhor. e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei Adore ao Senhor nesta noite, porque Ele está presente neste lugar. ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem, Espírito Santo de Deus, nessa noite. vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Vem, Senhor. e enche-me de novo. Eu navegarei. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Malaquias 3:8 fala assim: pode um homem enganar a Deus? Pois vocês me enganaram. E eles perguntaram: em que te enganamos? E Deus falou: no dízimo e nas ofertas. Deus continua: vocês estão ameaçados de maldição e mesmo assim estão me enganando, vocês e a nação inteira. Tragam o dízimo completo para o cofre do templo, para que haja alimento em meu templo. Faça essa experiência comigo e eu derramarei bênçãos de fartura. E hoje Deus está convidando a igreja para experimentar. Ele fala: faça essa experiência comigo. Ele quer que nós façamos essa experiência com Ele, de estar doando o nosso dízimo e nossa oferta. Essa palavra de Deus, ela é muito dura, mexeu muito comigo, porque Ele fala: vocês estão me enganando. Então que a gente seja firme e acredite e faça essa experiência de ofertar na casa do Senhor, porque Ele promete que quando nós ofertamos e nós dizimamos, Ele nos dá com fartura. Então, que nós tenhamos a coragem de se entregar para a gente ofertar e para a gente estar recebendo não só bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais, para nossos espíritos esteja cheio da presença dEle o tempo todo, porque o nosso Deus não é um Deus de escassez, o nosso Deus é um Deus de bonança, e é isso que Ele quer doar para a gente, é isso que Ele quer que a gente acredite, mesmo que as circunstâncias a gente não esteja vendo nada daquilo que Ele está prometendo, mas Ele quer que a gente confie, porque quando a gente confia e acredita, fala: Pai, não estou vendo nada do que o Senhor prometeu, mas é isso que Ele quer, que a gente acredite sem a gente ver, porque aí Ele derrama, e Ele não é um Deus de escassez, Ele fala o tempo todo que Ele é um Deus de bonança. Então hoje eu convido a igreja para estar ofertando e dizimando através do Pix, através do QR Code, através de transferência, através do envelope. Que Deus esteja abençoando também a cada um que ofertar com alegria, para Ele estar cumprindo as suas promessas na vida de cada um. Porque assim como Késia falou da outra vez, ela fala: Deus não multiplica o nada, Ele multiplica sempre alguma coisa que você dá. Se você pode dar 2, se pode dar 5, se pode dar 10, não importa. Você dando de coração, é isso que Ele quer, que você dê de coração, para que Ele possa multiplicar essa bênção na sua vida. Amém? Quem precisar de envelope, só erguer a mão. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para
Obrigado, Senhor Jesus, por este momento de louvor, de adoração na Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está no nosso meio nesta noite. E eu sei que o Senhor foi o primeiro a chegar. E quando nós chegamos aqui, o Senhor já nos recebeu de braços abertos. Obrigado por este carinho. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Te agradecemos pelos ofertantes e dizimistas da Tua obra. Que esta obra, que este reino venha crescer cada dia mais. Que os Teus filhos venham prosperar. Que nós possamos ser prósperos, Senhor, para sempre contribuir para o bom andamento desta obra. Obrigado, Deus, por este momento de louvor. Que nós possamos continuar firme nas Tuas promessas, porque as Tuas promessas é que nos faz olhar para a frente e prosseguir, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Toma o momento da palavra agora, Senhor, que também nós possamos ser muito tocados, que o Senhor venha falar fortemente aos nossos corações, através da Tua palavra nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Vamos convidar nossas crianças a virem aqui para a gente estar orando por elas. Gente, quarta-feira tem grupo de vida na casa de Caroline e Kel Nassas. Na casa de Kel e Carol. E você, além de estar convidado, é convidado a levar um convidado. Amém? Vamos orar? Pai querido, neste momento está aqui, Senhor, a menina dos Teus olhos, a menina dos olhos desta igreja, Senhor. Nós derramamos sobre eles o nosso cuidado, a nossa atenção, a nossa proteção, mas nada disso é suficiente sem o Teu cuidado, sem a Tua atenção, sem a Tua proteção. Nós nos comprometemos como igreja, Pai, a estar auxiliando os pais dessa geração a mostrarem para eles o caminho do Senhor. Mas, Pai, faz o que a gente não pode fazer. Livra dos laços do inimigo, livra dos olhares altivos do homem mau. Protege eles com a Sua potente mão. Faça eles crescer com saúde, com paz e alegria do Teu Espírito, Senhor. Abençoa o tempo deles ali, com a irmã que abdicou de estar no culto hoje para estar ministrando sobre a vida deles. Abençoa esse tempo com eles, que eles possam, Pai, não somente se comportar, mas crescer também no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quantos acreditam que essa palavra tem poder? Amém. Rapaz, você acredita que tem um besourinho querendo ceiar antes da hora? Bandido. Quantos estão cansados aqui hoje? Eita, Jesus. Jesus disse: venham a mim todos os cansados, sobrecarregados e abatidos, porque eu vos aliviarei. Esse é o lugar certo para você estar nessa noite. Se eu dizer para você uma coisa, se você está cansado, se você está com sono, se você está um pouco abatido, essa noite Jesus vai te aprumar, porque a palavra de hoje é: despertai você que dorme, despertai os que dormem. E hoje a palavra de hoje é de despertamento. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, não precisa projetar, só como referência, Jesus fala para nós sobre a multiforma e graça de Deus, que Deus tem várias formas de trabalhar e várias formas de usar cada um de nós, e que às vezes Deus fala sussurrando de forma muito delicada, e às vezes Ele fala como um trovão. Às vezes a gente vem aqui, a gente ouve uma mensagem tão reconfortante, que faz a gente chorar, que faz a gente se alegrar, que faz a gente sorrir, mas às vezes a palavra é um pouquinho de mocotó com fato.
que você come e você fica uns 3 dias assim, Jesus, o que foi aquilo? E eu acredito que hoje vai ser mais ou menos assim. Amém? Quantos querem ouvir mais do Senhor nessa noite? Então vamos pedir a Ele: Pai querido, nós já te ouvimos hoje através das ministrações e louvores, mas papai, nós te pedimos que o Senhor esteja falando conosco de forma sobrenatural e personalizada nessa noite, Senhor. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, não por grandeza do ministrante, do pregador, mas por autoridade do Senhor e por graça do Senhor. Me usa nessa noite, Pai, para falar com a tua noiva, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Projeta para mim aí Romanos capítulo 13, versículo 11. Você que tem a sua Bíblia, é rápido de endereço. Romanos 13, 11. Gente, alguém pega esse retorno ali para mim, que eu vou precisar dele hoje. Romanos 13, 11. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Hoje a gente vai fazer uma exposição de alguns textos, e eu vou pedir até para Esté para estar deixando esses textos projetados um pouco mais de tempo. Geralmente eu peço ela para tirar, para vocês prestarem atenção no que eu estou falando, porque às vezes a gente não presta atenção em quem está falando sobre o texto e fica lendo e relendo o texto. Mas como hoje a gente vai fazer uma exposição desse texto, eu quero estar lendo e relendo ele com vocês. Então vamos entender o que Paulo fala nesse versículo. A gente vai andar um pouquinho por Romanos, porque a gente precisa despertar. O recado de Paulo para essa galera era a necessidade de um despertamento, de um acordar, porque tinha uma galera adormecida. E a primeira coisa que a gente tem que olhar para o texto e perguntar é o seguinte: Paulo está falando com quem nesse texto? Para quem é direcionada essa palavra? Para depois a gente olhar e dizer assim: será se eu me enquadro? Será se essa palavra é para mim? Ou se essa palavra não é para mim? Amém? Então vamos olhar o contexto do texto. Paulo vira e diz assim: ó, eu digo que conhecendo o tempo, que vocês conhecem o tempo, que nós conhecemos o tempo, que já é hora de nós despertarmos do sono. Qual é a exortação de Paulo? A gente precisa acordar. Quem precisa acordar é quem está dormindo. Ótimo. Então Paulo está dando uma exortação para uma galera que está cochilando, para uma galera que está dormindo um sono. E quem é essa galera que está dormindo um sono? Essa mensagem não é uma mensagem para os que precisam se converter, mas para os que já se converteram e conhecem a Cristo, mas que ao longo da caminhada podem ter que lidar com a questão do sono. Por que a gente fala assim? Porque olha o que o texto diz. Ele diz assim, ó: porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo não está falando com a galera que nunca conheceu a Cristo. Ele não está falando com a galera que não tem fé em Cristo, que ainda não conheceu a palavra. Quando ele fala assim, ó, quando aceitamos a fé, tem uma outra versão que diz assim: quando nós conhecemos a Cristo, quando nós passamos a ter relacionamento com Ele, passamos a servi-lo. Então, quando Paulo está conversando com essa galera
a gente identifica que essa galera que ele está conversando eram os cristãos da igreja de Roma. Não era para as pessoas que estavam precisando encontrar com Jesus. Ele fala aqui para pessoas que já tiveram um encontro com Jesus e que essas pessoas estavam precisando despertar de um sono. Então eu creio que essa palavra é para nós, porque eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui hoje, nós não temos nenhum visitante, todo mundo que está aqui já conhece Jesus, todo mundo que está aqui já serve a esse Jesus. Se você ainda não tem um relacionamento com Cristo, essa palavra hoje não vai ser direcionada para você, mas ela é hoje direcionada para alguém que já tem relacionamento com Ele, que já teve um encontro com Ele de forma ou superficial, mais rasa, ou mais profunda, mas que já conhece a Cristo, que já teve uma declaração de fé: eu sei quem Cristo é, acredito no sacrifício dele e quero viver o reino dele na minha vida. E agora começa um processo de nós servirmos a esse Cristo e agora estarmos cada vez mais parecidos com ele. E Paulo está falando para essa galera, dizendo: olha, vocês conhecem o tempo. E ele diz: já é hora. Por que já é hora de despertarmos? Porque o tempo está passando. Não dá mais tempo para nós ficarmos dormindo. Já é hora da gente acordar. E nada mais atual do que o tempo que nós estamos vivendo agora. Não dá mais tempo da gente ficar brincando. Não dá mais tempo da gente ficar dormindo no ponto. Porque quem dorme no ponto perde o ônibus. E Paulo chega para a igreja de Romanos e diz: eu não estou falando para pessoas que não conhecem o que eu vou falar. Eu estou falando para pessoas que têm conhecimento. Porque a nossa salvação, agora vamos entender, ele diz assim: a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando começamos na fé, do que quando aceitamos a Cristo. Como é que a minha salvação está mais perto? Eu quero entender isso melhor. Amém? Coloca o versículo 12 para mim, por favor. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armaduras da luz. O 13. Andemos honestamente como o dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. E o 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Em outra tradução diz assim, quando diga e não tenhais cuidado, não ande alimentando e cuidando da sua carne. E o cuidado aqui não quer dizer assim, tome cuidado, não, é de alguém que está cuidando muito bem, alimentando muito bem, dando muita vazão, muito lugar. E ele disse: revesti-vos do Senhor e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Gente, coloca o versículo 11 novamente para mim, Steph, por favor. Vamos entender um pouco mais sobre esse, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A porta é estreita e estreito é o caminho
falando para quem passa da porta estreita, tem um caminho estreito para se andar. O que a gente às vezes acha é que a partir do momento que a gente passa da porta estreita, não temos mais nenhuma responsabilidade. Tá tudo ok. Aceitamos a Cristo, começamos, e quando eu falo aceitar a Cristo, eu não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando de alguém que conheceu a Cristo e passou a viver uma vida aceitando o senhorio de Cristo em sua vida. E começa a viver segundo essa declaração. Quem reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, passa pela porta estreita. Por que a porta é estreita? Porque é difícil de passar. Agora, o que a gente tem que entender? A responsabilidade de despertar é nossa. A responsabilidade de não nos deixar sermos vencidos pelo sono é nossa. Olha só o que diz: conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos. De quem é a responsabilidade? Paulo está chamando quem a responsabilidade? Nós temos que despertar. Quem tem que despertar? Alguém tem que despertar a gente? Quem é que está me despertando? Paulo não diz assim, ó, ei, vocês têm que despertar as pessoas que dormem. Não, ele diz, nós temos que acordar. É nossa responsabilidade de acordarmos, de entendermos, é nossa responsabilidade de não nos deixarmos sermos vencidos pelo sono, que pode atingir nós como cristãos, depois de termos aceitado a fé. Agora que nós estamos mais perto da nossa salvação. Por que ele fala esse mais perto da nossa salvação? O pastor Luciano Subirá fala um negócio que eu acho interessante. Ele diz assim, ó: a vida cristã tem 3 etapas: porta, caminho e alvo. Abre aí para mim, Mateus capítulo 7, versículo 13. E vamos entender um pouco mais sobre esse negócio de que a nossa salvação está mais perto. Por que ela está mais perto? Porque ela já esteve mais longe. E aí, quando a gente ouve essa declaração do Subirá, que a vida cristã tem 3 etapas: caminho, porta, caminho e alvo. Vamos ler Mateus 7, que a gente vai entender um pouco mais sobre o que ele quer dizer com isso, e talvez faça mais sentido na nossa mente as palavras de Paulo. Diz assim, ó, Mateus 7,13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O 14. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O que esse versículo está dizendo? Que tem uma porta e que depois da porta existe um caminho igualmente estreitos. Se a porta é estreita, é difícil de passar. Se o caminho é estreito, é difícil de caminhar.
É difícil de me manter neste caminho estreito. E aí agora faz mais sentido as palavras do Subirá, quando ele diz assim, ó: a vida cristã, ela tem 3 etapas: porta, caminho e alvo. Porque a porta é estreita, o caminho é estreito, e Paulo diz assim, ó: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo para o meu alvo, que é a vida eterna. A vida do cristão se resume em 3 etapas: passar pela porta, que é conhecer a fé, que é acreditar que Jesus é o caminho e começar a servir esse Jesus. Andar por um caminho estreito que leva até o nosso alvo, que é a vida eterna. Uma vida eterna de gozo, de paz e alegria do lado de Jesus Cristo. Aonde a gente vai viver num lugar que às vezes a Bíblia, a gente tenta descrever, e hoje não é o objetivo da gente descrever como é que vai ser essa vida eterna, mas ela é maravilhosa. E o nosso alvo como cristãos é a vida eterna com Jesus. Porque todos vamos viver eternamente. A diferença é o lugar onde você quer passar a sua eternidade. A Bíblia diz que, volta um versículo para mim. Ela diz que é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta. A porta que leva à perdição, que leva a uma vida eterna, num lugar onde o fogo nunca se apaga, a porta é muito larga, é muito fácil de passar por ela, é muito fácil de caminhar neste caminho. Só que o final deste caminho, largo igualmente a porta, é a perdição. É o lago de enxofre e sofrimento eterno, aonde tem ranger de dentes e choro que nunca se apaga, fogo que nunca se apaga. Então, o que a gente precisa compreender? Que como a nossa vida cristã passa por 3 etapas. Quem está aqui e conhece Jesus já passou pela porta estreita. Você já ouviu falar dele, só que agora você começou a andar em direção a um alvo. E esse alvo, para você alcançar ele, você tem que agora conseguir andar por um caminho muito estreito. Tem que ser equilibrista. Porque qualquer vacilinho você começa a sair do caminho, porque ele é estreito. Então, se você não estiver vigiando muito bem aonde você está pisando, você começa a sair do caminho, porque ele é bem estreitinho. Se é um caminho bem largão, você fecha o olho e pode marcar o rumo e sai correndo. Não dá nada. Mas se o caminho for estreitinho, se você não estiver bem atento, você vai perder o alvo de vista. E nós temos que estar. Olha o que Paulo diz. Paulo diz bem assim, ó: eu esqueço das coisas que estão para trás, e as coisas que ficaram para trás eu deixo para trás, e eu foco o meu alvo, a minha visão. Eu tenho que olhar para onde eu estou indo. Tem alguém que diz assim, ó: quem não sabe para onde vai, nenhum porto lhe será seguro. Se eu não sei aonde eu quero chegar, não adianta eu sair da onde eu estou, porque eu não vou ter percorrido nada. Quem está caminhando sem destino está igual cego em tiroteio. Já viu uma briga de foice no escuro? Está mais feio que a briga de foice no escuro. Porque agora começa a fazer sentido quando Paulo diz assim, ó: agora que estamos mais perto da nossa salvação do que estávamos. Você compreende que quem já passou pela porta estreita e está andando no caminho estreito, não está mais perto do alvo do que quem ainda nem passou pela porta? Então Paulo não está falando com quem ainda nem passou pela porta. E hoje eu vim aqui falar com quem já passou pela porta da fé, quem já declarou que acredita nele, declarou que vive essa fé. Porque às vezes a gente acha assim, ó:
conheço Cristo, passei pela porta e está tudo consumado. Não. Passei pela porta, conheço Cristo, conheço a minha fé, mas agora eu começo a andar em um caminho estreito, igualmente a porta. Há um sono de um nível profundo daqueles que não se converteram ainda. A Bíblia fala de um sono em um outro nível, que está uma galera que ainda não passou pela porta. Porque se imagina que a Bíblia é muito clara quando a gente começa a olhar o contexto dos textos dela. Se a gente pegar os textos isolados, não faz sentido. Mas quando a gente olha para os textos de uma forma geral, a gente vai entendendo as coisas. Na Bíblia a gente vai achar a palavra sono em diversas outras passagens. Jesus está andando com seus discípulos e diz assim: Lázaro dorme. Qual foi a primeira coisa que os discípulos pensaram? Que bom, está descansando. Ele estava cansado, estava meio adoentado. Só que o que Jesus quis dizer era que Lázaro já estava morto. E aí, como eles não entenderam o contexto do texto, Jesus vira para os discípulos e diz assim: ei, Lázaro está morto. Eu quis dizer, quando eu falei que ele estava dormindo, que ele estava morto. Aí agora faz sentido para nós, mas se você pega o texto isolado, Jesus vai dizer assim: não, ele estava dormindo, então ele não morreu, não. Com o contexto faz sentido. E no texto que a gente está lendo, o Paulo está falando de uma galera que está dormindo um sono não tão profundo como quem ainda não passou pela porta, mas ele está dizendo de uma galera que já passou pela porta e que na caminhada pelo caminho estreito pode cochilar. E aí aqui a gente vai entender melhor se a gente analisar alguém andando numa estrada. Você dirigindo numa BR, gente, é muito estreito o caminho que o carro vai andando. Se você pega uma moto, é mais largo para a moto. Mas se você pega um carro, qualquer piscadinha que você der, às vezes eu brinco com a minha esposa, eu estou andando com ela na BR, e aí ela diz assim: amor, você está com sono? Aí eu digo assim: eu vou cochilar só um pouquinho aqui, mas... Você tem noção que se você piscar ali 2 segundos é o suficiente para você sair 2 quilômetros do caminho que você está andando? A nossa caminhada cristã é mais ou menos como quem está andando num carro a 120 km por hora em uma BR. Se você cochila um pouquinho, você vai começar a sair do caminho. E deixa eu dizer para você, os grandes pecados da nossa vida, as grandes colisões da nossa vida, acontecem começando nos pequenos cochilos. Ninguém tropeça em montanha, a gente só tropeça em pedrinhas pequenas. Meu filho está doente com uma doença terminal. Junta toda a família, junta todo mundo, esquece tudo e vamos superar essa montanha. Mas se meu filho esquecer de encher a vasilha de água da geladeira, aí agora nós estamos com um problema que a gente vai tropeçar e vai começar a gerar um bocado de coisa. Se meu filho disser que quer ir num lugar, eu deixo, a mãe não deixa, aí agora essas coisinhas pequenas a gente vai virando uns monstros, a gente começa a tropeçar nas coisinhas mais pequenas. Isso em todas as áreas da nossa vida. Qual é o chamado de Deus para nós hoje? A gente tem que, em primeiro lugar, entender que essa palavra diz que nós, cristãos, podemos aceitar a Cristo como nosso Senhor e estar dormindo tão perto da nossa salvação e acabar perdendo. E o chamado de Cristo para nós hoje é: acorda, cara. O que você está fazendo para dormir?
O que você faz para dormir? O que você faz quando você quer dormir? Nada. Sabe o que você faz quando você quer dormir? Desliga telefone, desliga televisão, desliga Wi-Fi. Hoje em dia, se você desligar o Wi-Fi, é uma briga esquisita. Mas desliga Wi-Fi, desliga tudo, se desliga do mundo. No instantinho você dorme. Porque você chegar em casa, sentar com a televisão ligada, assistindo um filme, o celular, conversando com alguém, não tem sono que vem. Sabe como é que você consegue dormir? E quando você começa a dormir, e quando começa a vir um sono? Quando você para. E o chamado de Paulo para nós hoje não é necessariamente para a gente despertar de um sono, mas que a gente desperte para a possibilidade de que se nós pararmos, esse sono vai vir. Porque tem muita gente entre nós que não está dormindo, mas que acha que porque está em Cristo, não existe mais uma possibilidade de dormir e sair do caminho estreito. E aí agora o que é que a gente tem que entender? Uma das principais coisas que nós precisamos despertar é para santidade. Existe um ditado no mundo que é maléfico, e eu diria muito mais do que isso, que é maligno, que é demoníaco, que é: eu não sou santo. E eu já declarei várias vezes, por falta de conhecimento, mas Jesus disse para nós assim, ó: serdes santos como eu sou santo. E até hoje eu nunca vi Jesus mandar a gente fazer alguma coisa que fosse impossível. O problema é que a gente quer ser santo pela nossa capacidade, pela força do nosso braço, achando que a gente é capaz de sermos bons. Mas a Bíblia nos garante santidade mediante a Jesus Cristo, e não a nossa força e nem a nossa bondade. A exortação de Paulo é para pessoas que tiveram experiência com Cristo e que precisam entender que ainda assim é possível dormir. Como estão entendendo? Amém? Agora vamos entender. O oposto de dormir é estar atento, acordado, vigilante, sóbrio. Viver uma vida, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 13, e vamos ver o versículo 13, para a gente entender o que é o oposto de dormir, segundo Paulo, porque ele diz assim, ó: desperta, acorda, gente. E aí ele diz o que é que está fazendo alguém que está dormindo, que está na noite, longe da luz. E aí ele diz, ó: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, discussões, nem em contendas e invejas. O que esse versículo está falando para nós aqui? Ele está dizendo o que é estar dormindo. Porque eu posso aceitar Jesus, começar uma caminhada com Ele, passar pela porta estreita, começar a andar no caminho estreito. E Paulo diz: se você, depois de ter passado pela porta estreita, começar com essas coisas, você está dormindo. Ou você está fazendo coisas que vão te levar ao sono. E ele diz: gente, quem é que está acordado? Quem está andando honestamente. Por que ele fala como de dia? Porque você já viu que a maioria dessas coisas se faz à noite, ou às escuras, ou escondido? O que ele está querendo dizer aqui, filho?
Ei, se você não faz na frente da sua esposa, não faça sem ela. A não ser o número 2, viu? O número 2 pode ser sozinho, não tem problema não. Mas tirando o número 2, você tem que entender, às vezes a gente olha assim e a gente começa a praticar determinadas coisas na nossa vida que a gente só faria às escuras. E eu entendo que quando Paulo diz que a gente tem que ser honesto como de dia, ele está dizendo, preste atenção nas coisas que você faz quando ninguém está olhando, porque essas coisas te levam ao sono. Porque quando você começa a cochilar, o perigo de você ter uma colisão, e quando você acordar, você está quilômetros distante do caminho, e não precisa uma dormida de 2 horas não, filho. É uma cochiladinha, é uma piscada, é numa brincadeirinha. Quantos estão entendendo? Nós temos que acordar para o que Jesus está falando conosco. E você sabe qual é? Você sabe o que o sono representa aqui? O sono representa insensibilidade, falta de resposta daqueles que já acreditaram no princípio, lá no início da caminhada. Você respondia a Jesus de uma forma muito rápida, muito ágil, mas existe uma insensibilidade que aqui Paulo coloca como um sono. E dormir, gente, quem está dormindo está insensível, está alheio ao que está acontecendo ao teu redor. E a gente tem aqui exortado e chamado, acorda, porque Deus está querendo da tua vida. Acorda para o que Deus está querendo de você. Porque quem está andando num caminho estreito, sem ler a Bíblia, sem orar, sem comungar, sem estar em comunhão com seus irmãos, está dormindo, ou está fazendo coisas que vão levar ele a cochilar, ou já está totalmente alheio e desatento ao que está acontecendo ao seu redor. Em todas as áreas, eu estou na minha igreja, a minha família, a minha comunidade, que eu faço parte, que eu congrego. Eu não posso passar por um irmão que me tratou de uma forma áspera e não entender que esse irmão está precisando de um amor, de um carinho, de uma atenção. Quando eu começo a estar alheio a essas coisas que estão acontecendo ao meu redor, a alguém que está passando fome perto de mim, a alguém que está precisando de um auxílio, é um sinal de que eu estou dormindo. Só que o problema é o seguinte, quem está dormindo não vê que não está vendo. Eu brigo com a minha esposa direto. Ela diz que eu ronco, e eu já disse que eu nunca vi. Eu disse, não ronco, ela ronca. Não ronco que eu nunca vi. E esse troço desse celular é uma miséria na vida nossa. E eu disse, eu não ronco que eu nunca vi. Ela disse, pois então pronto. Não gravou eu roncando, velho, para me mostrar? E eu disse, Só que na nossa vida espiritual, às vezes, precisa ter alguém do nosso lado para filmar o que a gente está fazendo enquanto a gente está dormindo e mostrar para nós e dizer, você está vendo como você está alheio? Você está vendo como você está insensível? Você está vendo como você está longe do que está acontecendo do teu lado, cara? E eu vou dizer para você, às vezes nós somos a pessoa que está recebendo a imagem, dizendo assim, se eu mostrar aqui para você um vídeo de você roncando, e você olha e diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. O que está me levando a fazer isso? Tenho que ir no otorrino. Vou lá, ele diz, você tem um desvio de septo, você tem um bocado de coisa que gera, mas o sobrepeso é uma das coisas que mais leva você a roncar.
Então eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que começar a caminhar, tenho que começar a pedalar. O que você faz quando alguém chega para você e te mostra o vídeo? Você está vendo como você está muito bruto com todo mundo? Você está vendo como você não está lendo a Bíblia como deveria? Nunca mais vi você falar comigo de um versículo. Nunca mais vi você discutir, perguntar para mim uma dúvida. Nunca mais eu vi você falando de Jesus. Nunca mais eu vi você foi desonesto com aquilo ali. Será se não vou nem dizer assim, você foi desonesto, mas assim, às vezes alguém chega assim e diz assim, poxa, será se aquela conta está certa mesmo? Será se precisa mesmo da gente discutir por causa disso aí? Será que a gente precisa mesmo discutir por causa de uma vaga no trânsito? Esses dias eu estava passando com a minha esposa no trânsito e tinha um camarada que ele tinha passado da vaga com o carro e parado na frente para dar ré e entrar de ré. Enquanto ele foi na frente, que ele parou, um carro menor foi tão espertinho, entrou e botou na vaga dele. Rapaz, esse cara não desceu gente não, mas desceu com um quente e outro fervendo. E eu disse, eita pai, parei o carro porque o trânsito estava forte. E aí eu com minha esposa começamos a orar. E dali a gente começou a olhar aquela cena como se fosse um filme. E eu virei para ela e disse assim, amor, o que a gente faria na mesma situação? E ela disse assim, a gente iria embora e Deus ia providenciar uma outra vaga muito mais perto do lugar onde a gente queria parar, como Ele já fez várias vezes. Ou se Ele não providenciasse a vaga, como Ele fez várias vezes, a gente ficava rodando sem achar e ia para casa sem resolver. Mas a gente nunca mais, e quando eu digo nunca mais faria, eu estou falando do pretérito perfeito do passado que já fiz. Nunca mais faríamos algo daquele estilo. Sabe por quê? Porque imagina, se você está ali brigando por causa de uma vaga e você acha que ninguém está te olhando. Eu estava olhando, minha esposa estava olhando, tinha muitas pessoas olhando. Imagina se aquele cara virasse e falasse assim, não tem problema não, meu irmão, às vezes você está com mais pressa que eu, e fosse embora. Ou se ele fizesse o que ele fez. E aí, de repente eu venho para um culto aqui, quando eu chego aqui, olha só quem é que vai trazer a palavra para nós, cara, e vai pregar Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e vai falar para mim e você que a gente está sentado e a gente vai ficar 1 hora ele falando de humildade. Eu vou dizer assim, eu vou me embora, porque esse cara aí é o cara que estava lá naquele carro dormindo, já se distanciou do caminho há muito tempo, que ele não está andando mais no caminho estreito. Isso já aconteceu comigo. Eu cheguei num culto para ouvir uma palavra de Deus, e aí disse assim, não, vamos ter um momento da oferta, agora chama fulano para pregar sobre a oferta. E aí o cara pegou o microfone e começou a falar de oferta, de Jesus, de fidelidade. Quando eu olhei quem era, eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu virei para minha esposa e disse, eu não vou ficar mais aqui não. Você me perdoa, eu não tenho paciência, eu amo Jesus. Não era cristão ainda, tinha ido convidado por alguém, mas o cara que iria ministrar a oferta estava me devendo 12 mil reais há mais de 300 anos. Gente, vocês me desculpem, eu não vou escutar um cara desse, um cara que cochilou, já bateu no carro, falar para mim que eu tenho que andar no caminho. Agora imagine se isso acontece conosco. Você é cristão, você está andando na caminhada cristã, você está servindo a Deus, e aí agora você começa a andar de forma a se distanciar do caminho estreito, e começa a dar seus cochilos, e você encontra com alguém pelo caminho, e você cochilando, dormindo, já longe do caminho, 50 quilômetros, sabe quando você diz assim, ixi rapaz, estou perdido, né? Essa estrada aqui leva para onde mesmo? Aí a pessoa entenda, Paulo não está falando de alguém que não é cristão, ele não está falando de alguém que não é salvo, ele está dizendo de alguém que agora está mais
perto da salvação do que estava antes, porque é um processo de caminhada. Eu passei pela porta estreita, amém, glória a Deus. Eu estou agora mais perto da minha salvação. Só que não acabou aí. Quantos estão me entendendo? Nós precisamos despertar para a santidade. Viver uma vida de honra que agrada a Deus é andar no caminho estreito. Porque nós somos salvos não pelas nossas obras. Nós não somos salvos pelas obras. A gente é salvo mediante a fé em Jesus Cristo que morreu na cruz. E o sacrifício dele na cruz nos salva. Mas o irmão Jorge fala direto, ele diz: as nossas obras têm que corresponder com as palavras que a gente está declarando viver. Com outras palavras, nas palavras dele, mas o que ele fala sempre é isso. Ele sempre diz: gente, você não pode dizer que é uma coisa e andar como outra. Jesus volta todo dia para nós. E se ele volta hoje para você e encontra você longe do caminho estreito, você não alcançou seu alvo. Passou pela porta, começou a caminhar no caminho estreito, e aí Jesus volta para você. Porque, meu amigo, morreu já era. Se Deus o livre e guarde, a gente sai daqui, um caminhão passa por cima na porta da igreja, Jesus voltou para quem está embaixo daquele caminhão ali. Deus o livre e guarde, amém. Eu quero viver muitos anos assim como diz a palavra de Deus. Estou falando de forma hipotética, mas entenda: enquanto esse dia, ou de Jesus voltar literalmente no dia final, ou de Jesus voltar exclusivamente para mim porque eu fui, quem foi encontrado no caminho estreito em direção ao alvo, alcança o alvo. Quem não for, perdeu. Agora entenda, não somos salvos pelas obras ou condutas. A salvação precisa produzir mudanças nas nossas obras e condutas. Eu vou repetir: não somos salvos pelas nossas obras e condutas, mas a salvação tem que produzir mudanças nas nossas obras e condutas. Trocando 6 por meia dúzia. Eu não faço as coisas certas para ser salvo. Eu não faço as coisas que Paulo nos descreveu aqui para ser salvo. Ele não disse que eu tenho que fazer isso para passar pela porta. Ele disse: não, a porta já foi vencida. Você já passou pela porta estreita, mas por ter passado pela porta estreita, por ser salvo, a sua conduta, cara, tem que mudar. A honestidade tem que chegar. Sabe? A glutonaria, a bebedice. O que é a glutonaria e a bebedice? Temperança, cara. Porque o que é proibido para nós não é a bebida e nem a comida. O que é proibido para nós é o exagero de tudo. O que é glutonaria? O que é bebedices? Nós temos que despertar e entender que a minha salvação tem que gerar mudança na minha conduta. Por que você se esforça para estar melhor todo dia, pastor? Você quer agradar mais a Deus? Você quer ser mais aceito por Ele? Não, eu não vou ser mais aceito por Ele. Ele não vai me amar mais se eu agir melhor ou se eu me esforçar para me conduzir de uma forma a honrar o nome dEle. Porque quando alguém olha para mim e vê um cristão que não é honesto, eu não estou desonrando só o meu nome. A nossa classe está tão desmoralizada e desvalorizada como pastor, porque tem um monte de charlatão, vagabundo, descarado, se auto-intitulando pastores, andando como Satanás quer.
e desvalorizando e colocando o nome de pastor lá no lixo, assim como de cristãos. Eu tenho um amigo que diz assim, ó: eu vendo fiado, mas não vendo para cristão. Se disser sou crente, eu digo não vendo fiado. Mas se disser assim, não sou crente, aí eu vendo, não tem problema não. Gente, isso é triste. E às vezes isso foi gerado por algumas pessoas que dormiram depois de terem passado pela porta estreita. Mas na sua imensa maioria é por pessoas que se dizem ter passado pela porta, mas ainda não passou. Porque a salvação, ela tem que gerar em mim transformação e mudança nas minhas atitudes. Eu tenho que querer ser uma pessoa diferente. Eu tenho que querer ser uma pessoa melhor. Quantos estão me entendendo? Olha só o que Mateus 24:11 diz. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o 13. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aquele que passar pela porta será salvo. É isso? Não. Depois que passa pela porta, tem um negocinho chamado perseverar até o fim. Andar no caminho estreito até o fim, até eu alcançar o meu alvo. E não vai ser fácil, porque a Bíblia diz: falsos profetas surgirão enganando muitos, dizendo assim: pode cochilar um pouquinho, não tem problema não. Que nada, moço, deixa de ser besta. Só um cochilinho de nada, ninguém nem vai ver, doido. Outra coisa que vai acontecer: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Gente, a nossa geração nunca viu tanta maldade no mundo como está vendo agora. A nossa geração nunca viu tanta iniquidade no mundo como está vendo agora. E isso está trazendo consequências, porque tem muita gente esfriando o amor. Tem muita gente olhando para alguém necessitado e diz assim: será que você está necessitado mesmo? E às vezes deixa sofrer. Você está precisando mesmo? Se é verdade, se é safadeza, se é sacanagem, ou se ele está com maldade comigo. E às vezes a dureza de coração, o amor esfria, e você perseverar até o final, andar nesse caminho estreito, com todas essas circunstâncias, não é fácil. Não é fácil ser cristão nos tempos que a Bíblia diz que a gente vive. Abre Marcos 13:32 para a gente poder encerrar. Marcos 13:32. Naquele dia, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada
um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos achei dormindo. Sabe o que esse versículo está falando? Da volta de Jesus. Ele diz: a volta de Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora. Quanto ao dia e a hora, ele diz: quem é que sabe? Ninguém. Nem os anjos, nem o Filho. Ele diz: senão o Pai que está no céu, ninguém sabe. Ele diz: você sabe como é que vai ser a volta do Filho do Homem? Vai ser semelhante a um cara que tem uma casa e deixou uns senhores cuidando da casa e diz: vigiem, guardem, ore. Qualquer hora ele pode voltar. E ele diz: cuidado, se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. E o 37 diz: o que lhes digo, digo a todos. Projeto 7, o 37. E uma coisa que eu vos digo, digo a todos: vigiai. E o que é vigiai? Não dormiriai, porque se dormiriai, se lascai. Entenderam? Glória a Deus. Kel, só pra cá. Quando eu digo Kel, porque vocês sabem, né? Kel é todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Kel em hebraico significa galera do louvor. Vocês têm que ler mais hebraico, vocês estão lendo pouco. Gente, abre para mim até 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Você sabe por que a gente tem que acordar? Porque a gente tem que ser encontrado vigilante. Porque Jesus, como diz o amigo Jorge, Jesus volta todo dia. Jesus volta todo dia e você não vê. Porque você sabe quantas pessoas morreram hoje? Se elas foram encontradas dormindo, misericórdia. Se elas foram encontradas longe do caminho estreito, misericórdia. Se elas foram encontradas andando no caminho estreito, Jesus voltou para elas. Desperta. Desperta porque Jesus quer de você. Desperta para o que, não só pela possibilidade de Jesus voltar hoje, literalmente descendo nas nuvens, você sendo arrebatado, ou Ele voltando só para um de nós e encontrar algum de nós dormindo, mas porque a igreja dele precisa se movimentar, o reino dele precisa se movimentar, porque eu e você passamos pela porta, corremos o risco de dormir, mas você sabe quantas pessoas estão dormindo no sono profundo, andando pelo caminho largo, passando pela porta larga, em direção à perdição. E você não está vendo, às vezes. E se você não está vendo isso, é um alerta para que você acorde. Porque está acontecendo ao seu redor. E se você não está conseguindo enxergar, talvez você esteja cochilando. Fique de pé, eu quero orar por você. Está voltando. Vamos louvar a Ele.
Só nós que estamos acordados, vamos louvar, fala pra Ele aí. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Louve a Ele. O mercado está vazio, o seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os cefeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. De novo. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Eu quero chamar aqui na frente a irmã Neura e a irmã Elis 10, que estarão distribuindo a ceia do Senhor nessa noite. E eu quero convidar você que está aí, que você fique em espírito de oração, que você desperte para o que Deus quer da sua vida, que você desperte para o que Deus quer de você. E o que Deus quer de você é que você honre o nome dEle. O que Deus quer de você é que você viva andando nesse caminho estreito em direção ao alvo que é a vida eterna junto dEle. Projeta para mim o 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, e a gente vai ler junto. Coríntios 11, 23. A gente vai ler o 23, 24 e 25. Paulo diz a Coríntios, a igreja de Coríntios, e fala a nós: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, dando graças, da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Pai, neste momento estão aqui um suco de uva e um pão, e nós consagramos esse suco e esse pão, e nós oramos porque eles agora representam para nós o teu corpo e o teu sangue. E o que outrora para nós era simplesmente um pão comum e um suco comum, agora eles representam para nós o seu corpo e o seu sangue. O sangue da nova aliança, da aliança que foi feita conosco através da tua morte na cruz do Calvário, para nos santificar, para nos manter alertas no caminho estreito em direção à vida eterna com o Senhor. Nós te agradecemos porque essa aliança nos deixa passar pela porta estreita, e a tua misericórdia e graça nos faz andar pelo caminho estreito até alcançarmos o nosso alvo. Pai querido, nós estamos aqui diante de Ti, fazendo o que o Senhor nos ensinou, lembrando do Teu sacrifício, lembrando da nossa aliança. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos,
podem distribuir os elementos. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Ah, Jesus, declare. Cristo reviveu e antes de subir prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu e antes de subir prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. Quando cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Vamos ler o versículo 20. 1 Coríntios 11, 20. Coloca aí, Sté, para mim, por favor. A gente vai ler do 20 até o 22. A gente precisa entender algumas coisas da ceia do Senhor. A gente precisa entender o que a ceia do Senhor é, o que ela representa para nós. A gente tem que entender, gente. Hoje nós estamos aqui porque passamos pela porta. Passamos pela porta estreita e hoje a gente celebra porque a gente passou pela porta. E pela misericórdia dele a gente continua andando pelo caminho estreito que leva a essa salvação. E é por misericórdia que a gente pede ele para nos dar força de continuarmos alertas e vigilantes andando nesse caminho. A gente precisa entender o que a ceia do Senhor é. Olha o que 1 Coríntios capítulo 11 versículo 20 Paulo diz: de sorte que quando vocês se ajuntarem num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outros se embriagam. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Disto não vos louvo. Certamente que não. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo chega para a igreja de Corinto e diz assim: o que vocês estão fazendo não é comer a ceia do Senhor. Vocês estão comendo a ceia de vocês e não a ceia do Senhor. E aí ele pergunta: por algum acaso vocês não têm casa para vocês comerem em casa? Sabe o que estava acontecendo aqui na igreja de Coríntios? Eles celebravam a ceia do Senhor durante uma festa chamada Ágape, a festa do amor, onde os cristãos se reuniam e eles começavam a celebrar. Então não era um pedacinho de pão desse como a gente tem hoje, era uma ceia farta. E tinha na igreja gente rica, abastada, que trazia banquetes e muito vinho para a ceia. Era uma festa tremenda. Mas você sabe o que essa galera fazia? Chegava primeiro e comia tudo. E quando as pessoas da igreja chegavam que não tinham tantas condições financeiras e às vezes não traziam nada para a festa, não tinham o que comer, porque os que chegavam primeiro e já tinham muito estavam embriagados e saindo comida pelo nariz. E Paulo olha para aquilo e diz: isso não é a ceia do Senhor, isso é a ceia de vocês. Vocês não estão celebrando a Cristo,
Vocês estão envergonhando a igreja de Deus e envergonhando os que têm menos. O que é isso que vocês estão fazendo com a igreja? Isso não é ceia. Então deixa eu dizer para você, o que a gente está fazendo hoje aqui não é comer e beber, a gente está aqui repartindo. Ceiar é compartilhar, ceiar é repartir, ceiar é dividir, ceiar é agradecer, é olhar para o lado e dizer: eu te amo. O que eu tenho, o pouco que eu tenho, ou muito que eu tenho, eu quero repartir, eu quero semear, eu quero compartilhar com você. Eu quero terminar essa celebração aqui e eu quero me preocupar primeiro com quanto tem para repartir, quantos tem para comer o que a gente tem. Não importa se é muito. Eu não vou dizer porque eu estou com mais fome, eu tenho que chegar primeiro para mim comer logo mais e encher logo a minha barriga. Paulo diz: isso não é cear, isso não é celebrar a ceia do Senhor. E algo mais sério do que isso, a igreja de Coríntios fazia no capítulo 26. Abre aí para mim, por favor. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque quem come deste pão e bebe deste cálice, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que a gente se reúne como igreja, a gente parte esse pão e a gente parte esse cálice, a gente está dizendo: Jesus morreu na cruz por nós, e enquanto Ele não voltar, eu vou celebrar essa morte, porque essa morte me faz passar pela porta estreita, que eu sozinho seria impossível de passar. Essa morte me faz caminhar num caminho estreito que eu sozinho seria impossível de caminhar. E eu vou celebrar essa aliança até o dia que Ele voltar. Eu vou me alegrar com os meus irmãos e compartilhar com eles até o dia que Ele voltar. Porque eu quero estar em comunhão com os meus irmãos. Eu quero estar partindo não só o pão, mas esse sentimento de gratidão, esse sentimento de agradecimento. E é esse sentimento de agradecimento que me faz olhar para a minha vida e dizer: eu não mereço andar nesse caminho estreito, eu não mereço passar pela porta, mas eu vou me esforçar para ser cada dia melhor, porque Ele fez eu merecer tudo isso. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. E na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e partiu assim como nós partimos. Ele agradeceu assim como nós agradecemos. E Ele disse aos seus discípulos, assim como nós estamos aqui hoje, Ele disse: esse aqui é o meu corpo. Esse é o meu corpo. Deixa eu dizer para vocês, sabe o que tem de místico neste pão? Esse pão não tem nada de místico, não tem nada de sobrenatural no pão. É o que ele representa para nós que é sobrenatural. Ele representa para nós a passagem por uma porta muito difícil. Ele representa para nós uma vida eterna que nós não merecemos. Ele representa para nós um corpo que foi derramado na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui comendo o que Ele representa. Quantos entenderam isso? E todos podem provar do corpo de Cristo. Esse é o corpo da nossa aliança com Ele, através de Cristo Jesus. A cruz ainda me faz sonhar. Ainda me faz sonhar. Cristo reviveu, e antes de subir, prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. Ela
E da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice. E você tome o seu cálice aí. E Ele declarou: esse cálice anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha. E todos podem beber do sangue do Senhor. Esse cálice representa a nova aliança no sangue de Jesus. Representa o sangue que derramou na cruz e lavou os meus e os seus pecados. É o sangue que nos deixou dignos de passar pela porta estreita. É o sangue que nos faz fortes para caminharmos pelo caminho estreito. É o sangue que nos mantém vigilantes e alertas em direção ao nosso alvo. Aleluia. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. Quando cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Pai querido, que nós possamos estar todos os dias vigilantes e alertas na Tua presença. Que a gente não descanse por ter passado pela porta. Que a gente possa compreender que depois da porta estreita não existe um caminho largo. Existe um Deus muito amoroso que quer nos guiar todos os dias. Mas Ele precisa que a gente esteja atento, de olhos abertos, vigilantes, honrando o nome dEle. E eu nessa noite quero falar para pessoas acordadas, alertas. Eu quero dizer para você: ei, se você está aqui hoje à noite, ouvindo essa palavra, você está no caminho estreito, meu amigo. Se você está aqui hoje à noite ouvindo essa palavra, se você está aqui hoje à noite participando dessa ceia, você está andando no caminho estreito, meu amigo. Continue olhando para o teu alvo. Se Satanás colocou distrações durante a caminhada para você cochilar, se livre delas o mais rápido possível. Se ele te mostrou algumas distrações, algumas coisas que você precisa tirar da sua vida que tem te dado sono espiritual, tira imediatamente em nome de Jesus. Esteja cada vez mais alerta em direção ao que Ele quer, ao alvo que nós temos que perseguir e manter os nossos olhos fixos, a vida eterna. Pai, nós queremos a melhor semana das nossas vidas. Que nós estejamos atentos e acordados para o que está acontecendo ao redor com os meus filhos, para o que está acontecendo ao redor com a minha família, para o que está acontecendo ao redor com o meu marido, com a minha esposa. Eu declaro que a tua igreja vai sair daqui dessa noite vigilante, acordada, despertada para o que está acontecendo ao redor no teu trabalho, na sua casa. Se Satanás estiver abrindo alguma brecha, se Satanás estiver colocando algum laço, nós vamos estar vigilantes para olhar para ele e mostrar para quem está do nosso lado: acorda, fique atento, foge dessa aparência maligna. Você tem que andar pelo caminho estreito e você tem que levar o máximo de pessoas que você puder por ele. Acorda, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai
e que a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Glória a Deus.